Sejam bem-vindos ao Cruzamento, um novo podcast onde os temas do digital e da saúde se cruzam, para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é Daniel Guedelha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correia. Olá e bem-vindos. Hoje temos o prazer de estar virtualmente acompanhados por Margarida Bajanca e João Mendes Rota. Olá a ambas, é para nós um enorme prazer recebê-las aqui no podcast Cruzamento e hoje, além de um cruzamento entre o digital e a saúde, vamos também falar do cruzamento entre dois países, Israel e Portugal. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Este será um episódio diferente na sua dinâmica e será também um enorme prazer falar com ambas sobre os diferentes projetos. Assim, vamos também começar com uma forma diferente. Margarida, como é que vocês se conheceram? Olá a ambos. Já agora sou obrigada pelo convite e parabéns por esta excelente iniciativa. Nós conhecemos-nos, o mundo é muito pequeno, não é? Portanto, é tipo uma ervilha. E eu tenho um amigo em Israel, que por acaso conheci em Angola, e um dia ele falou-me na João e disse que seria interessante conversarmos. Nós andávamos com estas ideias de fazer algo no digital e na saúde, algo que já acompanha há algum tempo, e portanto ele pôs-nos em contacto, tivemos com o João cá em Portugal e pronto, e desde aí temos estado a trabalhar juntas e a fazer coisas. E o mundo é realmente muito pequeno e dá muitas voltas. E são estes cruzamentos que trazem muita da inovação que acabamos por encontrar. João, em que projetos conjuntos estão a trabalhar neste momento? Ok, olá a todos. Portanto, como a Margarida disse, nós conhecemos já faz há um ano e com tudo o que aconteceu com o Covid, nós tínhamos exatamente uma viagem marcada para a semana que ainda não sabíamos, hesitámos entre viajar ou não viajar, o que é que está a passar no mundo e, portanto, a visita seria conhecer melhor soluções tecnológicas aqui em Israel, que seriam porventura relevantes para o mercado português. Nós não nos concentramos apenas à parte da tecnologia da saúde digital, concentramos também, fizemos um mapeamento, um inventário de categorias que são mais fortes aqui em Israel, como a automatização do marketing, a parte das finanças, o cybersecurity, a otimização de processos e, obviamente, a parte da tecnologia da saúde que eu me especializo e a Margarida tem também mais foco. E temos, nos últimos 6 meses, estado a avaliar várias oportunidades de exploração. Muito bem, João. São realmente muitas oportunidades que existem e falámos inicialmente também deste cruzamento entre os dois países. João, vives em Israel e muitos dos nossos ouvintes certamente já ouviram falar deste país como um centro de excelência de startups e também de inovação. Pedia-te que comentasses se esta é a imagem real do país, sobretudo nestas áreas do digital e da saúde, e se pudesse ilustrar com alguns exemplos concretos. Claro. Portanto, é assim, eu vivo em Israel já há 20 anos. Eu neste momento sofro de dupla personalidade e de identidade. Ou seja, de facto, é mesmo tudo verdade. Eu diria que os israelitas têm uma obsessão inerente em temas de inovação e empreendedorismo. Isto tem uma base cultural muito forte, ou seja, o DNA dos israelitas são pessoas extremamente informais, são pessoas que não têm medo de tomar riscos e extremamente imediatas, ou seja, muitas vezes eu sorrio nas reuniões aqui em Israel porque há momentos nas reuniões que são tão emocionais que as pessoas estão em pé a andar de um lado para o outro, a pensar e a desenhar. Este DNA é suportado por um networking muito forte que começa nas unidades do exército, ok? Aqui os rapazes fazem exército durante 3 anos, as raparigas durante 2 anos e cada unidade do exército tem um certo perfil, a unidade da marinha, da aviação, inteligência, e estas unidades criam um denominador comum que é explorado de forma informal e formalmente na parte profissional, eventualmente mais futura. Portanto, esta é a base cultural e eu diria também que há um interesse, uma prioridade muito forte do governo em Israel em estruturar tudo o que é inovação e empreendedorismo, em termos legais, fiscais, financeiros, etc. E um interesse académico em explorar e proporcionar este tipo de situações. Eu vou dar 2 exemplos, mas há muitos. Há um VC aqui com o nome de Try Ventures que percebeu os desafios na Digital Health e o que neste momento, em paralelo a proporcionar a parte financeira e os fundos,
o investimento, proporciona também tudo o que é scouting, abertura de networking, soft landing, os chamados pilotos internacionais, ou seja, portanto, este tipo de VC tem tentáculos nos Estados Unidos, na Europa, muito mais focado nos Estados Unidos, que proporciona às startups israelitas de começarem a parte comercial através do próprio VC. Um outro exemplo é o Hospital Sheba, que é um dos hospitais número 10 hoje no mundo, em Medical Science e inovação biotecnológica, que tem dentro do hospital um hub para startups, e a parte interessante é que não só a base de dados é oferecida às startups para exploração, mas também toda a estrutura de cooperação entre as próprias startups, entre as startups e a parte da comunidade médica, e entre as startups, a comunidade médica e a parte internacional é facilitada. Excepcional, exemplos mesmo interessantes, especialmente a ligação da base cultural e a prioridade do governo, João. Margarida, tendo em conta os exemplos referidos pela João, qual a vantagem competitiva de Portugal e o que pode o nosso país aprender com Israel? Olha, Daniel, a João até tocou aí nos pontos bem interessantes, mas deixa-me dizer, há algo que nós temos, mas que Israel também tem naturalmente, mas que se calhar outros países não têm, que é talento. Eu acho que nós temos uma boa pool de talento, temos muitos jovens a sair da universidade com imensas competências e, portanto, acho que é algo que realmente deveremos aproveitar, e muitos deles muitas vezes imigram, e, portanto, acho que temos aqui um espaço para potenciar este talento, e temos um país com uma ótima qualidade de vida. E, portanto, temos visto, não é, movimentos de estrangeiros que vêm viver para Portugal. Estamos na Europa, que é uma vantagem, portanto, temos este grande mercado que se chama Europa, é um mercado que nem sempre funciona a 100%, mas está aí, não é, e está ao nosso dispor, e se podemos ser uma ponte para a África para muitas empresas, especialmente, obviamente, mais facilmente para a África lusófona. Em relação ao que podemos aprender com Israel, olha, eu acho que o espírito de colaboração, daquilo que eu tenho percebido, desde já vários meses de colaboração com Israel, há de facto muita colaboração, quer entre as startups, quer entre as várias entidades e startups. Este exemplo que a João deu do Sheba, não é? Do Sheba pôr à disposição das startups a sua base de dados, o acesso aos dados do hospital para que elas possam desenvolver as suas soluções, é mesmo muito relevante. É algo que penso que falta cá bastante. E há mais investimento em Israel. Eu continuo a achar que nós temos pouco investimento para potenciar algumas das nossas startups. E há uma outra coisa muito curiosa e que eu acho que é muito comum em Israel, a João não falou, mas é que, ou de alguma forma até tocou, que é o aprender a falhar sem ter medo. E nós somos muito mais medrosos. Temos medo de arriscar e de correr mal e depois sermos mal vistos porque não correu bem. E, portanto, esse medo de falhar, penso que muitas vezes nos inibe a irmos mais além. Margarida, eu pegava nesse medo de falhar e porque estamos a falar de inovação e, por consequente, algo que ainda não foi feito e que se tenta melhorar ou fazer de forma diferente, e estamos também a falar da área da saúde. Gostava aqui de introduzir um pouco e refletir sobre o significado de Digital Health. Margarida, consegues definir o que é Digital Health e onde pode ser aplicado? Na prática, o Digital Health não é mais do que pôr a tecnologia, seja ela qual seja, ao serviço do doente e da prestação de cuidados, e ela acaba por ser relativamente transversal e, portanto, pode ir desde diagnóstico, onde está claramente, eu diria, mais madura, onde muitas das tecnologias têm avançado no diagnóstico, mas também na monitorização das doenças, nas teleconsultas, agora estão em voga com o Covid, mas torná-las realmente teleconsultas úteis, em que tens também devices do lado de lá, e com isso podes estar a fazer um acompanhamento do doente, que é quase o mesmo que estar com o doente à frente num consultório. Depois eu sairia aqui só, perdoa-me este desvio, de algo que não é bem Digital Health, mas que faz imensa falta à saúde, e que é tudo o que se possa fazer para dar uma melhor experiência ao cliente ou ao doente e maior eficiência aos processos, porque no final, se falha aqui, depois a experiência também não é tão boa e eu posso ter imensa tecnologia neste ciclo do tratamento e não estar a otimizar aquilo que são os meus recursos e os resultados.
Estes são realmente exemplos muito concretos e falaste aí, Margarida, de teleconsulta, e teremos também um episódio com mais detalhes sobre a teleconsulta. João, vamos voltar aqui a olhar para Israel e tendo em conta as áreas da saúde digital, do teu ponto de vista, João, quais é que dessas áreas são as mais fortes em Israel? Eu, para já, concordo com o que a Margarida disse e gostava de oferecer só um comentário antes de responder. O tema da Digital Health está a ser explorado por muitas empresas de várias formas e às vezes toca um bocadinho, sai um bocadinho do health e vai um bocadinho para o wellness. Há muitas apps por aí fora e muitos wearables. Toda a gente sabe o que é que a Apple e os Fitbits do mundo andam a tentar fazer. Portanto, aqui em Israel nós temos muita coisa dessa também. Mas eu vou referir-me à parte do health, que é a nosso ver um bocadinho mais, a parte mais clínica. E é assim, aqui em Israel, para já há muito movimento em termos de triagem. Ou seja, nós percebemos hoje que temos que criar formas mais rápidas, mais eficientes e com menos esforço para perceber o status de potenciais pacientes de forma mais rápida. Portanto, há muitas empresas de screening, a Biobeat, a Bina, há muitas empresas por aí fora com FDA, sem FDA e com CI. É uma categoria muito forte aqui em Israel. A parte diagnóstica, como a Margarida referiu, que está extremamente desenvolvida, e aqui a diagnóstica está a ser trazida muito para casa, para o tal home monitoring, e muitas empresas estão a acrescentar ao portfólio dos aparelhos médicos, estão a acrescentar plataformas digitais para proporcionar ao provedor, portanto, toda a monitorização que é requerida para acelerar a monitorização do paciente. Temos também a parte terapêutica, e aqui a parte terapêutica há duas vertentes. Temos a adesão à medicação, portanto, como é que nós lembramos os pacientes a tomarem os medicamentos e a tomar os medicamentos com a dosagem certa e a tempo, é uma categoria muito desenvolvida. E também a parte comportamental, vamos lá dizer, programas de nutrição, programas de exercício, programas de stress, que hoje é considerada aqui em Israel como a categoria deluxe, ok, da parte da Digital Health. E, obviamente, não posso esquecer tudo o que é inteligência artificial, que é extremamente desenvolvida, até porque o acesso aos dados aqui em Israel é extremamente aberto, ou seja, nós temos lagos de dados e cooperação entre clínicas e hospitais que permitem, portanto, explorar este tema de forma muito avançada. Obrigado, João. E vamos agora abordar as doenças crónicas e a saúde digital. Margarida, numa população que está cada vez mais envelhecida e, por conseguinte, também mais propícia à doença, como podem estas tecnologias emergentes, e a João estava a referir diagnósticos e plataformas digitais, como podem estas tecnologias prevenir o agravamento da doença crónica e qual o papel da terapêutica digital no âmbito dessa doença crónica? André, claramente, e a João referiu, não é? É uma área absolutamente fundamental. Na verdade, se nós pensarmos que cada vez vamos ter mais pessoas velhas, cada vez mais pessoas com doenças crónicas, muitas delas com mais que uma doença crónica, o que torna o desafio ainda maior, a maneira é de facto ter soluções que permitam monitorizar e interagir. Eu não queria só focar-me no monitorizar, portanto, fazer mesmo uma parte terapêutica à distância com estes doentes e implementar a par disto programas que realmente funcionem e que possam ter a tal parte comportamental que faz com que cada pessoa depois adira de facto àquele programa, porque sabemos hoje em dia o que há, que ainda é parco em Portugal, mas muitas vezes as pessoas acabam por abandonar ou não usar da melhor maneira porque não têm esses incentivos. E, portanto, o que é que isto permite? Permite que tu possas dar para já melhor acesso, melhores cuidados, melhores resultados e não pressionar tanto o sistema de saúde, porque a verdade é que se não fizermos algo diferente e se não introduzirmos a tecnologia no sistema de saúde da maneira certa, eu já digo o que é que para mim é a maneira certa, não vai haver sistema de saúde que tenha capacidade de crescer ao limite das suas necessidades. E a maneira certa é que não dá para introduzir tecnologia só pela tecnologia e mantendo o nosso modelo de cuidados de saúde altamente fragmentado, porque ele já é muito fragmentado.
e pôr tecnologia sem olhar para mudar a forma como se trabalha, para mudar a organização, para dar maior literacia aos doentes, etc., acaba por não trazer os benefícios. E depois vamos ouvir, eu tenho esta tecnologia, mas na verdade isto não funciona. E, portanto, esta parte é a parte humana, não é? Mudar a cultura até dos próprios médicos e dos profissionais de saúde. Portanto, há aqui todo um trabalho que é paralelo à tecnologia em si, mas que vai potenciar e que vai permitir, de facto, crescer bastante mais nestas áreas da gestão da doença e da prevenção, sendo esta prevenção secundária, não é? Podemos falar depois na prevenção primária, mas aqui estamos mais na prevenção secundária. E mudança de cultura. João, vamos agora olhar para o ecossistema da saúde. Sabemos que a aprovação dos medicamentos, e há pouco falaste também da FDA, passa por um processo muito rigoroso e muito demorado. Do teu ponto de vista, como é que as empresas ligadas ao digital health podem ultrapassar estas exigências e riscos, João? Eu vou abusar um bocadinho da pergunta. Força. Começando pela parte dos ensaios clínicos, há várias empresas hoje a tentar oferecer soluções para recrutamento, ou seja, a parte do recrutamento que às vezes é mais demorada, e o recrutamento ao pacientes e oferecendo plataformas digitais para eles participarem, eu acho que é extremamente interessante. O tracking, o próprio tracking dos ensaios clínicos a tempo real, para mim é extremamente interessante, porque normalmente o que nós vemos também é depois dos ensaios clínicos que foram feitos com uma determinada metodologia e condições, quando são transpostos para a vida real, comportam-se de forma diferente. Portanto, esse também é uma vertente que é interessante explorar. Mas eu acho que, em termos de medicamentos, e falei antes, eu acho que a Digital Health tem um trabalho muito grande a fazer na parte de adesão de medicação. Eu estava a ler uma pesquisa feita nos Estados Unidos, 50%, e em algumas categorias 80% dos pacientes não conseguem tomar os medicamentos com a dosagem certa, e 25% das hospitalizações nos Estados Unidos, hoje em dia, é exatamente pelo facto de os pacientes não tomarem os medicamentos a tempo. Se começarmos a fazer as contas, é uma situação extremamente dramática que eu tenho a certeza que a tecnologia da saúde pode resolver. E eu diria, mais uma ideia que eu ofereço é o tema da Digital Therapeutics, que é toda esta nova escola que olha para o comprimido digital, que o que é isso? É um pacote que reúne aparelhos médicos, aplicativos ao paciente, aplicativos ao provedor, e que ajuda a criar programas híbridos que incluem a parte da medicação, a parte da educação e a parte do comportamento. E eu acho que este tema é um dos mais interessantes a avançar na Digital Health e na parte da medicação. Sem dúvida nenhuma. Estamos também aqui sempre a falar do doente sempre no centro do debate. O recrutamento, o tracking, o comprimido inteligente, a falarmos dos diagnósticos, isto tudo sempre em prol do doente. De um ponto de vista de saúde, muitas vezes aqui a questão é também onde investir, se é no tratamento ou um pouco antes na prevenção. Margarida, eu gostava de saber a tua opinião sobre qual a área de investimento prioritário e também qual o papel que as tecnologias têm nessa área de investimento. Essa é a pergunta para 1 milhão de euros. Obviamente, não, investir na terapêutica vai ser sempre, e no tratamento vai ser sempre uma necessidade, e certamente aquela que levará a maior parte dos recursos. Mas se eu olhar para aquilo que é o estado de hoje em Portugal, eu diria que é preciso pôr mais dinheiro, mais investimento na prevenção, porque não a fazemos de forma suficiente. Portugal gasta 2% da despesa corrente em saúde em prevenção, que é muito baixo, é muito abaixo da média da União Europeia, e eu acho que isto depois reflete-se em algumas coisas que vemos, como por exemplo, que Portugal, embora tenha uma esperança de vida, média de vida acima da União Europeia, que é para homens, que é para mulheres, a qualidade de vida depois dos 65 anos é muito abaixo da média europeia. Portanto, vivemos mais, mas com muito menos saúde. E eu levo isto, obviamente para questões eventualmente algumas sociais, mas levo isto também para uma grande falta de trabalhar a prevenção e de que as pessoas tenham a consciência do que é que devem fazer para poderem viver saudáveis mais tempo.
E é aqui que eu acho que também a tecnologia ajuda. Eu tenho sempre uma opinião muito, não diria que é particular, porque acredito que seja partilhada por muitos, que é preciso na educação agir de forma diferente, ou seja, há coisas que se ensinam às crianças e se aprenderes isso enquanto és criança e aplicares ao longo da vida, certamente terás resultados. E a pensar na tecnologia, podes estar a falar de tecnologias de AR, de VR, ou seja, podes fazer coisas já hoje super engraçadas para as crianças, muito baseadas em jogos, e para elas começarem desde já a aprender um conjunto de comportamentos que são fundamentais. E depois podes usar em todas as dimensões para dar mais literacia à população. Nós temos uma população ainda com uma franja de pessoas muito iletrada, e depois há aquelas que até são letradas, mas não são letradas na saúde. Portanto, toda esta questão que a João acabou por falar do Digital Therapeutics, que te permite, e eu aqui até gostava de voltar só um bocadinho atrás, quando a João falava na Força de Israel em relação a tudo o que é inteligência artificial, porque estas plataformas vivem sobre a inteligência artificial, que é para eu, à medida que os meus doentes vão sendo acompanhados, e não tem que ser só numa questão de medicamento, pode ser mais transversal, eu vou sabendo quais são, como é que ele reage, e vou ajustando as iniciativas que lhes dou a esse comportamento. Podemos ir para coisas como fazer gamification, podemos pensar em incentivos financeiros, podemos pensar em pontos, podemos pensar numa série de ferramentas que permitam que as pessoas adiram, mas cada pessoa adere de maneira diferente, portanto tem que ser uma coisa altamente personalizada, e tem havido algum trabalho já feito nessa área e há também algumas soluções, embora seja ainda um caminho grande para explorar, mas isto para dizer que todo esse processo é uma área que pode ajudar muito na prevenção e aliar, quer a prevenção primária, quer a tal prevenção secundária, há quem até já tem, imagina, uma pré-diabetes, mas que precisa de mudar um bocadinho o estilo de vida, os hábitos alimentares, fazer mais exercício. Portanto, acho que sim, acho que a prevenção precisa de um olho especial, porque tem sido o parente mais pobre aqui, pelo menos aqui em Portugal. Continuando aqui na senda dos exemplos concretos, João, podes dar-nos 2 exemplos onde as áreas do digital e da saúde se cruzam, e daí o cruzamento, com mais sucesso? Claro que sim. Eu estou aqui a lembrar-me de vários. Vou escolher 2. Primeiro, doenças crónicas é a minha especialidade, portanto não posso evitar não falar de doenças crónicas. Um dos desafios maiores numa doença crónica, quando um paciente chega a uma situação crónica mais severa ou no progresso do paciente na doença crónica, nós vemos uma situação em que temos uma doença principal e temos várias doenças secundárias. E o que acontece muitas vezes é, portanto, nós temos um médico principal que faz a gestão da doença e depois há várias disciplinas que têm que ser integradas no tal programa. A Digital Health, e eu acho que hoje nós chegamos a uma maturidade muito mais interessante em soluções tecnológicas. Neste momento há várias empresas a correrem atrás do chamado multi-device, multi-disease, multi. Porquê? Porque perceberam, e nós vemos, por exemplo, o Livongo, se estudarmos o exemplo do Livongo e o que a empresa fez nos últimos 3 anos, foi exatamente, começaram com os diabetes, perceberam que há várias doenças secundárias aos diabetes, como a hipertensão, como a obesidade, como problemas mentais, e foram integrando soluções tecnológicas diferentes, mas dentro do mesmo programa. Ou seja, o paciente não tem que utilizar vários programas para lidar com a sua situação, e os clientes, os hospitais, os da solução podem integrar só com apenas uma empresa. Eu acho que este é um dos caminhos interessantes a explorar mais, com mais parcerias. O segundo exemplo eu tenho uma aspiração muito grande, e aliás uma das razões que me juntei a esta última empresa onde eu trabalho, a Itamar Medical, é exatamente essa razão. Eu imagino um mundo em que uma pessoa com um problema pode ir a um médico e esse médico carregar num botão pode resolver os problemas todos. Eu vou explicar. Um cardiologista está a lidar com uma pessoa que tem um problema de taquicardia, que vai ter que ser operado, e sabe e conhece a estatística de uma situação de taquicardia que vai ser operado, se essa pessoa sofre de um problema grave de sleep apnea, de apneia de sono, isso vai criar
failure rate, um fracasso em 50% pós-operatório. Se esse cardiologista, no dia em que temos um mundo melhor, conseguir ter uma tecnologia em que, através de apenas carregar no botão, consegue integrar outro departamento e tratar da parte do sono, antes de fazer uma operação que ele sabe que vai fracassar, esse é um mundo que nós temos que aspirar. Ou seja, como é que apoiamos a comunidade médica a dar um serviço melhor sem que o paciente saia do seu departamento. Mas isto, we have time, we're not there yet. Sem dúvida nenhuma, é um longo caminho ainda a percorrer, João. Muito obrigado por esses exemplos e gostávamos muito de vos agradecer o vosso tempo e a vossa disponibilidade. Foi uma conversa muito, muito, muito interessante e esperamos ter conseguido cruzar realmente esta visão entre dois países, Israel e Portugal, e assim aprender com ambos, com aquilo que estão a fazer de bem e também com o que podem melhorar. Estou seguro que será também esta conversa do agrado de todos os nossos ouvintes. E para terminar, e começando por ti, Margarida, em 10 segundos, se os nossos ouvintes quiserem saber mais sobre ti e acompanhar a tua atividade, onde é que te podem encontrar online? Vou roubar um bocadinho só mais que 10 segundos, só para comentar uma coisa adicional, que eu só queria deixar esta nota, que era daquilo que a João disse, destas soluções que têm que ser únicas e servir vários interesses, que é para não várias doenças, não é? Que é para as pessoas não terem que ter 20 apps no seu telefone consoante as doenças que têm. E uma nota sobre a colaboração entre startups, porque nós devíamos ver o mercado internacional como o nosso mercado e não o nacional, então colaborar mais e conseguir com isso também ir mais longe. Desculpa este roubo de tempo. E onde é que me podem encontrar? Eu acho que a maneira mais fácil é no LinkedIn. Não sou super ativa, mas de vez em quando vou publicando algumas coisas lá. João, e a ti faço também a mesma pergunta. Onde é que te podem encontrar online? Eu também sou mais ou menos ativa no LinkedIn, às vezes no Twitter. Eu escrevo na Forbes e na Entrepreneur sobre Digital Health, mas é tudo, eu ofereço todos os artigos no LinkedIn, portanto é a mesma forma mais fácil. Obrigado. Quanto a nós, podem também encontrar-nos no LinkedIn e Twitter. Para feedback sobre o podcast, não hesitem em escrever-nos para, e tomem nota, cruzamento.podcast@gmail.com ou então visitar-nos no nosso website, bastante para isso colocarem no Google Cruzamento Podcast. Esta informação estará nas notas do episódio e por agora despeço-me e até à próxima conversa. Até breve.